nós olharmos por uma certa perspectiva, nós vamos ver algo positivo disso que nós vamos falar agora, porque é a resolução de um crime. O trágico, o ruim, claro, foi o homicídio da menina Maria Vitória. É que acabou agora há pouco a coletiva da Polícia Civil, que trouxe detalhes sobre o assassinato da adolescente de 14 anos. Um crime que mudou a rotina do distrito de Galante, em Campina Grande. Ao vivo, Zenaide Ferreira conta tudo pra gente a partir de agora. É com você, Zenaide. Ok, Paulo Neto, mais uma vez volta aqui com esse caso. A gente tem que acompanhar esse momento, desde os primeiros momentos, né? Na verdade, quando o avô da Vitória chegou aqui para relatar sobre um possível desaparecimento. E desde então a gente vem acompanhando todos os dias, trazendo aqui detalhes desse crime que chocou, como você bem falou, não só Galante, como a Paraíba e, por que não dizer, o Brasil, já que repercutiu tanto, né? Elucidado. Aqui ao meu lado, delegado titular Ramires São Pedro. Do outro lado também o Márcio Leandro, que é o diretor do NUMOL. E a gente vai começar agora com o doutor Ramires para falar justamente como é que foi essa situação e todos os detalhes, porque eu sei que a nossa audiência aguarda com muita expectativa para saber quem matou e como é que tudo isso aconteceu. Doutor Ramires, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender a nossa equipe. Dois adolescentes, primos, articularam, premeditado. Como é que foi? Exato, uma investigação rápida dos investigadores aqui da Homicídios, né? Em parceria com o Instituto Polícia Científica, no MOL, no CRIM, no UF, nós conseguimos elucidar esse ato infracional, né? São dois adolescentes que se encontram atualmente apreendidos provisoriamente, um aqui no lado do garoto, outro em João Pessoa, se tratar de um adolescente de sexo feminino. Ficou configurado ali, apurado nos autos, que inicialmente o desaparecimento da adolescente, da Maria Vitória, era tratado como um desaparecimento voluntário, já que no dia 26 de agosto, ao desaparecer, do celular dela foi enviada mensagens para amigos e familiares dizendo que ela de forma voluntária teria saído de Galante por não mais querer residir ali na comunidade. Apurou-se depois que essas mensagens certamente foram enviadas pelos adolescentes suspeitos como forma de atrapalhar aí a investigação e não configurar algum tipo de crime violento. Nós iniciamos essas investigações do desaparecimento e já no dia 29, ou seja, 3 dias depois, 29 de agosto, foi encontrado um cadáver, né, em estado de putrefação no distrito de Galante, que depois se configurou que se tratava do corpo da Maria Vitória. Conseguimos imagens, conseguimos testemunhas e outros elementos de prova e confrontamos esses adolescentes, que é do convívio dela, eram amigos, né, colegas da Maria Vitória. E no dia seguinte, no dia 5 de setembro, um desses adolescentes, que agora se encontra internado, veio até a delegacia, para nossa surpresa, e disse que sabia onde estavam as roupas da Maria Vitória, apontando inclusive a casa de um amigo, especificamente no quintal da casa desse amigo. As equipes foram acionadas de imediato, foram até essa residência. Esse jovem e sua mãe prontamente franquearam a entrada na casa e ficou bem esclarecido de que essa prova, né, no caso essa sacola com as roupas da Maria Vitória, foram plantadas, foram forjadas na casa desse adolescente. Nós convidamos todos a vir ser ouvidos de imediato na delegacia. Foram 3 adolescentes com seus responsáveis, advogados, e no final das oitivas eles acabaram confessando, 2 adolescentes, o jovem de 15 anos e a jovem de 16. Apesar de algumas contradições, ela disse que não estava no local do crime, disse que sabia, participou ali do planejamento, da premeditação, sabia que estava sendo cometido aquele ato e após o ato infracional também ajudou o seu primo, né, que o outro adolescente é primo dela, a guardar roupas da vítima, a lavar as roupas do adolescente infrator, que estavam sujas de sangue, como também a suposta arma do crime. Ele, por sua vez, ele confessou que estava no local do crime, que ela foi morta a golpes de faca, né, ali naquela zona rural. Foi atraída de forma ingênua. Na verdade, temos imagens que demonstram ela caminhando com ele pacatamente, de forma bem amigável, estava indo em direção à sua morte, né? Saiu de casa mesmo, da casa dela ou ali das redondezas? Eles estavam todos numa pracinha, próximo a uma pizzaria em Galante. Os amigos relatam, os familiares relatam que isso era costume. Eram amigos, né? Eram jovens amigos. E nesse dia ela foi atraída aí para esse local, um local de mata, onde foi assassinada. Após a morte, como eu disse, as vestes delas foram retiradas. Foi utilizado algum tipo de substância, o doutor Márcio irá detalhar pormenorizadamente, para dificultar justamente a identificação do corpo e as investigações. Mas nós entendemos o caso hoje encerrado,
são 2 adolescentes que são apontados como autores. Há nos autos também indícios ali, elementos que comprovam que, como eu disse, há cerca de 15 dias eles já vinham tratando de como usar substâncias químicas. Eles certamente agiram influenciados também por séries de TV, né, de serial killer, por questões satanistas. Tudo isso foi encontrado nos aparelhos celulares desses adolescentes, prints, imagens, conversas. É muito elemento probatório. As roupas se encontram também para exames periciais e a gente pede inclusive à população que evite fake news. A gente viu durante esse tempo que a gente não quis se pronunciar justamente pela complexidade do caso, por envolver adolescentes e por querer trazer uma resposta certeira à sociedade. A gente viu muita postagem de fake news com justiçamento, querendo apontar a autoria de várias pessoas que foram vistas aqui na condição de testemunha, né, de amigos e desses adolescentes envolvidos. Então, o caso está encerrado. A gente repassou uma representação de internação ao juízo da vara de infância. O Ministério Público representou, concordou com esse pedido e esses adolescentes agora se encontram internados por 45 dias e já há inclusive uma audiência judicial marcada. Me diga uma coisa, o que chama a atenção é o estado de putrefação, como o senhor falou, do corpo deteriorado. Muito rapidamente, em 3 dias, ali já não tem nem como reconhecer. Tiveram que ser utilizadas várias técnicas aí especializadas justamente para reconhecer o corpo dela. Ele teria levado essa solução, ele chegou a dizer para os senhores se teria levado essa solução para o local do crime, levou na bolsa, encontrou antes, como é que foi esse planejamento? Como eu disse, dias antes, dias antes, ele vinha questionando pesquisando, na verdade, inclusive escutamos testemunhas aqui que dizem que esse jovem perguntou como se faria uso de substâncias químicas, onde adquirir, qual seria o efeito dessas substâncias, e há imagens ele passa para o local do crime com a jovem com uma mochila nas costas, que acreditamos que levava esse material. Inclusive dá para ver nas imagens claramente até garrafas nessa mochila, que certamente se tratava dessa substância. A motivação? Como eu disse, eles agiram influenciados, motivados por essas questões de violência gratuita que se encontra na internet, em seriados de serial killer. Como eu disse, ele era fã desse tipo de programa. A jovem, né, a menina, no celular dela foi encontradas várias postagens se referindo a questões satanistas. Né? Havia, como consta nos autos, como ele mesmo declarou, que havia um certo tentativa de relacionamento amoroso dele com a Vitória não correspondido e teria, então, por isso, escolhido ela para esse tipo de prática, né, que ele já vinha premeditando, planejando e tanto influenciado por esse tipo de situações. Mas ela seria o alvo principal? Ou seria qualquer adolescente, de repente, na hora eles mudaram por essa suposta motivação de um relacionamento aí, uma desilusão amorosa? Não, eu poderia afirmar que ela foi escolhida pelos suspeitos, né? Pela questão da proximidade, pela inocência, pelo trato que eles tinham com ela, por saber que ela iria com eles certamente até o local do crime. E há também conversas, diálogos nesse sentido, de utilizar certas práticas, certas substâncias com ela nas conversas. Então, assim, a gente já entende que já estariam ali tratando da Maria Vitória como uma suposta vítima, a futura vítima no caso. No caso, ela foi morta a golpes de faca. Isso, golpes de faca. O doutor Márcio irá detalhar aí sobre a questão do corpo, mas é o que ele nos relatou. Foram apreendidos, inclusive, duas facas na casa da adolescente apreendida, que estão também sendo realizados exames periciais. Então, descarta-se qualquer possibilidade de um envolvimento de um adulto nessa situação. Realmente foram os 2 adolescentes, o menino de 15 anos, que nós mostramos. Ontem o carro aqui, né? Ele estava dentro, preservamos a imagem, logicamente, mas o menino estava aqui no carro de 15 anos e a prima dele, a jovem de 16 anos, que está lá em João Pessoa. Isso, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho investigativo, ele tem que ser criterioso, detalhoso. Às vezes a população, a imprensa, a família quer uma resposta imediata, mas a gente tem que trabalhar com certos critérios justamente para a gente chegar aos autores e também descartar, né, inocentes que são apontados ali de imediato por populares, por familiares. Então a gente hoje chega a essa conclusão, como eu disse, avalizada pelo menos temporariamente pelo Ministério Público, pelo Judiciário, com a internação desses 2 jovens. Ouvimos muitas pessoas, inclusive pessoas que eram tratadas inicialmente como suspeitas, logicamente, a polícia ouve muita gente, investiga muita gente, verifica álibis, e tudo isso nesse trabalho aí que durou, foi muito rápido, inclusive, 1 semana, a gente consegue finalizar essa investigação do ponto de vista da autoria, né? Logicamente, laudos periciais e outras diligências vão ser realizadas aí para melhor análise do Ministério Público e do Judiciário. Doutor Ramírez, antes da gente passar para a Márcia para saber a questão do conteúdo, do que foi possivelmente a solução que foi utilizada, a polícia fez um alerta aqui
durante toda a coletiva para os pais, para saber o que é que os seus filhos estão consumindo na internet, porque tudo isso foi articulado via online. É importantíssimo, né? A gente tem que fiscalizar, controlar, acompanhar, acho que a palavra melhor é acompanhar o que nossos filhos fazem, tanto na vida real, podemos dizer assim, como na internet, na vida fictícia. A internet, as redes sociais trazem muita facilidade de conhecimento e de informação, mas também conhecimento e informação de coisas ruins. É muita violência gratuita, é muito grupo, é muita conversa, muito acesso a jogos, a programas com conteúdos violentos, né? E que, por que não, estimulam sim. A gente não está aqui demonizando, criminalizando nenhum tipo de filme, de jogo, nem nada, até porque a responsabilização é individual. Foram eles que cometeram o ato infracional. Ninguém mandou, ninguém estimulou, senão também estariam indiciados. Mas, logicamente, se influencia e fica o alerta para os pais de acompanharem seus filhos e tentarem minimizar esse tipo de situação. Ramires, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho do senhor, de toda a equipe, todo mundo envolvido aqui. Como a gente bem falou essa semana, que a Polícia Civil aqui da Paraíba é uma das melhores de todo o Brasil. E eu volto a reforçar, não porque estou na sua frente, mas porque a gente realmente sempre reforça isso aqui. Obrigada mais uma vez. Agora, Márcio Leandro, do NUMOL. Com você, Márcio, eu queria saber se foi possível detectar realmente a solução utilizada ou não, porque no estado que ela chegou lá, o corpo, o cadáver chegou lá, realmente a gente mostrou, inclusive aqui uma reportagem com você falando sobre isso, quase não dava para identificar muita coisa, né? Justamente, o estado do corpo, né, chegou bem deteriorado, então não dava para observar nenhum sexo do cadáver que nos foi apresentado, né? Posteriormente, após todas as análises, é que a gente pôde identificar através de uma técnica de necropapiloscopia, realizada por papiloscopistas, né? Capitaneada por Dr. Assídio, que é o gerente do estado da Paraíba, que pôde fazer a identificação realmente que se tratava da Maria Vitória. Então, com isso aí, a gente teve como adiantar o tempo de liberação e a identificação do corpo. Com relação à substância usada, a gente não tem como afirmar qual substância foi usada, porque o corpo chegou em um estado muito avançado de decomposição. O que era que identificava o uso da substância? Que nas partes inferiores do corpo, no caso nas pernas, os membros inferiores, ele estava decomposto de acordo com a cronologia do tempo. E a parte do tórax já não tinha mais nada no interior do seu tórax. Para você ter uma ideia, não deu para a gente identificar coração, rim, pulmão, nenhum órgão no interior. Então foi sim usado alguma substância no ato tão brutal contra a jovem. Você sabe qual mais? Tipo um ácido para derreter assim tão rápido, para corroer, na verdade, né? Justamente, né, para poder degradar no estado que foi, né, numa agilidade que foi, né, em apenas 3 dias, né, do sumiço até o encontro do corpo, realmente foi um ácido muito potente. A mandíbula estava fora do local. Uma possível luta corporal pode ser identificada. Também teve a questão de lesões pelo corpo. A gente não tem como identificar a dinâmica do fato, né, no ato da morte. Mas a gente identificou que a jovem estava sem a mandíbula e também sem alguns elementos dentários, né? E tem algumas lesões na parte do tórax dela que também não dava para identificar o objeto que chegou a lesioná-la devido ao alto estado de decomposição, né? Pois já não tem mais carne, já não tem mais pele, não tinha como a gente observar se as lesões, né? Se as bordas eram regulares ou irregulares, então não dava para a gente chegar nesse meio. Crânio conservado, né? Até mesmo não tinha mais couro cabeludo, mas o cabelo já estava do lado. Não tinha nenhum trauma no crânio, né? Mas já estava totalmente desfigurado também, que não dava nem para reconhecer a fisionomia e o cabelo também já estava ao lado, estava separado. Márcio, muito obrigado pelas informações, viu? Realmente, Paulo Neto, chega a ser muito forte. A gente que tem acompanhado isso é muito difícil chegar aí e dizer para a nossa audiência, mas a gente disse que ia trazer aqui todos os detalhes, como foram colocados nessa mesa aqui, onde participaram o superintendente da Polícia Civil, doutor Cristiano Santana, doutor Assis também, que está também no caso, tanto o Márcio Leandro, como também o doutor Ramires, que é o titular da Delegacia de Homicídios aqui de Campina Grande. É chocante, é cruel, é brutal. Eu, como mãe, fico com o coração partido ter que escutar esses detalhes e ter que repassar, porque eu sei que tem muito pai de família que está assistindo a gente agora, que ficou tão chocado com a situação, como nós, que fazemos parte aqui do nosso sistema Correio de Comunicação. Mas está esclarecido. 2 adolescentes, o crime foi premeditado, realmente, como a gente trouxe aqui, todo articulado, baseado em séries de serial killer,
e em outras circunstâncias, mas enfim, infelizmente coisas que a gente traz não volta à vida da Victória, infelizmente não volta, né? Mas fica aqui o nosso lamento, a nossa angústia e assim o nosso conforto para a família, né? Que Deus possa abençoar eles, porque eu sei que essas situações realmente colocadas aqui não é fácil para a família escutar, né? Paulo é esclarecido, nosso trabalho aqui cumprido na questão de trazer os fatos veridicamente como eles aconteceram junto aos profissionais, né? Que nos atenderam aqui e relataram tudo. Agora eu volto com você. Zenaide, estou perplexo, obrigado a você. Abraçar o delegado, o diretor do NUMOL, que também estiveram com você esclarecendo esses fatos. Deixa eu trazer uma dica para você que ainda é solteiro, que casou, pretende ter filhos, mas ainda não os teve. Se não for para cuidar deles, até pelo menos a maior idade, deixa eu dar um conselho. Conselho de pai, de amigo. Não os tenha. Não os tenha. Porque hoje em dia, cada dia que passa, a idade vai diminuindo para que os pais entreguem nas mãos dos filhos um aparelho como esse. Uma internet Wi-Fi de casa ou um chip com um plano de dados. Entrega nas mãos dos filhos para não ter mais trabalho. Para diminuir a sua responsabilidade. Como pai, como mãe, você está errado. Você está errada. Você tem que saber o que seu filho e sua filha andam fazendo na internet. Não só na internet, como disse o delegado, na vida real também. Na escola, conversar com os professores. Antigamente, Cristiano, na nossa época, nossos pais iam periodicamente à escola. Tinham reuniões de pais e mestres, conversavam com os professores. Minha mãe sabia o nome de todos os meus professores. Conversava, e aí, como é que Paulo tá? Paulo tá bem? E essas notas baixas dele aqui? Tá notando alguma coisa errada? Quando eu chegava em casa, ia tomar banho, minha mãe cascaveava os bolsos da minha calça e também olhava toda a minha mochila. Você faz isso hoje com seu filho? Para ver se eu levava alguma coisa para casa que não era meu. Que ela sabia que não tinha sido dado por ela. Sabe? E hoje você faz isso? Você tem esse compromisso? Não, né? E você que já teve? Você que já tem seu filho? Cuide! Cuide deles, para que você não precise vê-los num local de internação, de internamento, num CEA da vida, tá?